Meus irmãos, só para ficar um pouco mais didático, nós vamos fazer um breve relato sobre o livro de Apocalipse, apontando para essas igrejas, para a carta às 7 igrejas. Depois vou falar sobre Esmirna e nós vamos trabalhar uma aplicação desse texto para as igrejas dos nossos dias. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos, quando eu li essa carta é muito pequena. Mas, na verdade, essas 7 cartas, essas 7 igrejas, elas nunca foram enviadas separadamente. É uma curiosidade. Não há evidência textual que essas cartas, individualmente ou em coletânea, circularam separadamente, separadas ao resto das obras de João. Cada igreja, ela precisa prestar não apenas atenção à sua própria carta, mas em todas as cartas. Na verdade, elas precisam prestar atenção para todo o Apocalipse, que nos adverte sobre um julgamento futuro e a pronúncia de uma bênção sobre todos aqueles que perseverarem nos momentos de tribulação e que morrerem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor das igrejas, aquele que anda, e nós vimos ainda há pouco, aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro. Ele voltará, meus irmãos, para resgatar a sua igreja. Ele voltará para reclamar o seu povo. E quando voltar, ele derrotará os poderes de Satanás, as forças malignas que oprimem o seu povo, que oprimem o povo de Deus. Aquele que virá não é outro, a não ser o próprio Jesus Cristo, que morreu, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. E ele voltará para nos buscar, meus irmãos. Diferentemente da série de provérbios que nós vimos, que foi escrita em poesia, Apocalipse é escrita de uma forma de literatura apocalíptica, como também os livros de Daniel e o livro de Zacarias, que nós conhecemos. E ao lermos com cuidado, meus irmãos, essas cartas, nós percebemos que elas iniciam com a expressão "estas coisas", que são mensagens às 7 igrejas, que se referem a um aspecto a visão de Cristo, que contém um mandamento, contém uma recomendação, contém uma condenação, uma correção ou um desafio. Nós vamos ver isso. Depois dessas coisas que são, veremos as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, que é quando João é transladado para o céu, onde ele recebe a visão, nós até vimos um pouco sobre isso, a visão da majestade divina, onde ele vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No caso da igreja de Éfeso, que nós vimos domingo passado, que o pastor Clóvis pregou, só para contextualizar isso que eu acabei de falar, o mandamento foi para retornar ao primeiro amor. A recomendação ou condenação é: moverei do seu lugar o seu candeeiro, ou seja, seria a morte da igreja. A correção seria: arrependa-te e volta à prática do primeiro amor. E o desafio: se voltar à prática das primeiras coisas, aos que conseguirem, aos vitoriosos, dar-te-ei a árvore da vida, ou a vida eterna. Até aí tudo bem, meus irmãos? Está todo mundo comigo? Muito bem. Nós vamos falar agora sobre Esmirna. Bom, Esmirna, ela era uma antiga cidade na costa da Ásia Menor, agora chamada de Izmir. Fundada como colônia grega, em mais ou menos os anos 1000 a.C., e foi mais ou menos no período que Davi era rei, mais ou menos nesse período também. Depois de 400 anos, mais ou menos em 580, essa cidade foi completamente destruída por um rei um rei lídio chamado Alíates. E depois de 2 séculos, mais ou menos nos anos 300 a.C., Alexandre o Grande teve o sonho de reconstruir essa cidade, uma cidade grega. E só quem fez isso foi o seu sucessor, um cara chamado Lisímaco. São os nomes interessantes para colocar no nome dos filhos de vocês. Bom, essa cidade foi realmente construída na província da Ásia, né, como uma cidade romana. Prestem bem atenção, meus irmãos, a essas informações, né? A cidade havia sido destruída e renasceu. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esmirna tornou-se, então, uma importante cidade comercial,
Um dos motivos era porque possuía um principal porto da Ásia Menor, banhada pelo Mar Egeu. Acho que dá para ver aqui, né, que Esmirna fica próxima ali ao Mar Egeu. Talvez pelo forte comércio e pelo importante porto comercial, todo tipo de povo vivia lá. E lá existiam muitos judeus naquela época. E esses judeus, meus irmãos, que em parceria com Roma, eles perseguiam os cristãos que viviam em Esmirna, como nós veremos também a seguir. A bela e famosa Éfeso, que era a capital na época, era bela. Porém, Esmirna, que ficava mais ou menos a 64 quilômetros de Éfeso, era considerada a cidade mais bela, a mais famosa, a Ásia, a flor da Ásia Menor. A gente pode ver que até hoje, mesmo com toda a destruição que sofreu, não vai dar para ver, mas acho que vocês depois podem dar uma pesquisada, como até hoje é uma cidade bonita. Possuía muitos prédios públicos com arquitetura magnífica, assim como seus templos. Suas casas eram belíssimas e os locais de competições esportivas eram grandiosos, maravilhosos. Tanto que Esmirna era conhecida como um centro de competições esportivas da época. Além de prédios e arquiteturas lindíssimas, Esmirna produzia um material cultural invejável. Tinha ricas bibliotecas, lindas bibliotecas, teatros maravilhosos. Como eu havia falado, meus irmãos, essa cidade ela foi totalmente destruída. Mas também ela foi construída com uma arquitetura grega. Então, os prédios e também os templos, eles eram dedicados aos deuses daquele povo. Era os deuses Cibele, Apolo, Afrodite, enfim. E, além desses templos construídos a esses deuses, eles construíram também, mais ou menos em 195 a.C., um templo dedicado à deusa Roma. E, no ano 26 depois de Cristo, ganharam o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério César. Essa fidelidade, meus irmãos, a Roma era tão presente em Esmirna que Cícero, que era um expoente grego, um filósofo, um escritor, uma pessoa que todos conheciam naquela época, até hoje a gente já ouve falar, ele falava que Esmirna era a mais antiga aliada e a mais fiel aliada a Roma. Guardem também esse nome, fidelidade, uma cidade fiel a Roma. Meus irmãos, esse é o pano de fundo que nós temos da igreja que nós vamos falar essa noite. Uma igreja de Cristo incrustada em um ambiente comercialmente rico, em uma cidade grande e luxuosa, que adorava deuses romanos, adorava a própria Roma, adorava o próprio imperador como Deus, possuía uma comunidade judaica que utilizava a força de Roma para perseguir os judeus, para perseguir os cristãos. Meus irmãos, eu gostaria que vocês... Vou pedir uma coisa diferente também hoje. Eu queria que vocês ligassem, não sei se é possível isso, a um sentimento de empatia com essa igreja. Eu queria que vocês se colocassem no lugar dessas pessoas. Tentem imaginar como seria a nossa igreja naquele tempo, nós sendo cristãos numa igreja dessa. Vamos imaginar toda essa situação que nós vamos construir aqui. Vamos nos sentir dentro, ok? E se fôssemos nós? Eu queria que vocês fizessem também essas perguntas. E se nós passássemos por essas situações, será que com todas essas perseguições que nós vamos ver aqui, nós continuaríamos fiéis a Cristo? Quem somos nós nessas cenas? Será que nós somos a população que gosta do governo? Nós somos os judeus que perseguem os cristãos? Nós somos os cristãos? Ou nós somos ninguém nessa história, nessa cena toda? E vamos trazer, meus irmãos, um aprendizado sobre tudo isso. Claro, meus irmãos, aprendizado. Porque a palavra de Deus, ela tem que fazer alguma coisa em nossa vida, tem que transformar a gente de alguma forma. A gente não pode continuar vindo à igreja para ouvir a música, se emocionar, adorar, ouvir alguém falando aqui 50 minutos, 1 hora, e não ter nenhuma mudança de vida. Então a gente está perdendo tempo. Se for para ouvir música, a gente pode ouvir uma banda legal. Se for para ouvir alguém falando, vamos num show de comédia, é mais divertido.
A igreja, ela tem que ser mudada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que mudar a igreja. E não só, quando falo igreja, não apenas igreja, um templo, mas igreja nós. Nós precisamos mudar toda vez que a gente tem contato com a palavra de Deus. Peço ao Espírito Santo, meus irmãos, para usar essa pregação, para uma transformação de vida em alguma área da sua vida. Aí fora, o marketing, as vendas, o comércio, o mundo nos diz que devemos ser concorrentes. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz que todos nós somos iguais. Aí fora, o mundo diz que devemos ser cada um melhor do que o outro. Jesus diz que devemos amar o outro. Aí fora, o mundo diz que devemos lutar para termos cada vez mais, para sermos cada vez mais, para servir ao dinheiro. Jesus diz que Ele nos basta e só precisamos servir a Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Aí fora o mundo diz que devemos buscar pelo sucesso, que esse sucesso nos levará à felicidade. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não temos nada, meus irmãos. O texto diz que o Senhor andava no texto aqui de Apocalipse, entre os candeeiros, no meio da igreja. E eu digo, meus irmãos, que Ele continua andando em nosso meio, Ele continua passeando entre nós, Ele continua fazendo as mesmas coisas que Ele fazia antes, Ele faz os mesmos milagres, Ele fala conosco, basta a gente ouvir, meus irmãos. Nós sabemos disso, nós já temos falado sobre isso várias vezes. Vamos aprender um pouco, vamos aproveitar essa presença de Cristo em nosso meio e vamos aprender um pouco mais de Deus. O versículo-chave aqui do texto diz, ser fiel até a morte. E esse é o nosso tema da nossa noite, ser fiel até a morte. O conteúdo dessa carta, meus irmãos, ele tem um paralelo muito interessante com a cidade, com a história dessa cidade. E nós vamos trabalhar isso essa noite. Vamos ver que Jesus, ele não conhece apenas o texto, mas o contexto do lugar. Jesus, ele não conhece apenas o evangelho, mas ele conhece também a cultura. Cada palavra que Jesus falou aqui, direcionada às igrejas, cada palavra foi muito bem empregada. Como vimos há pouco, as cartas, elas não andavam separadas, as cartas às igrejas, elas eram lidas todas juntas. E eu vou explicar isso um pouco melhor. Faz de conta que, em vez de estarmos lendo essas cartas de Apocalipse, nós estaríamos lendo uma carta de Jesus Cristo direcionada à igreja base, Recanto do Vinhais e Renascença. Essas cartas, apesar de estarem direcionadas às igrejas base, Renascença e Recanto do Vinhais, elas tinham teor de particularidade para cada uma delas, mas a gente teria o contato com as mesmas informações que a outra igreja teria. Aquilo que foi escrito para nós, eles teriam acesso, e aquilo que foi escrito para eles, nós teríamos acesso. Acho que deu para entender isso, né? E aí você pode perguntar, mas Fábio, olha só, se as cartas foram escritas para as igrejas, e elas eram igrejas irmãs, por que não escreveram só uma carta? Poderiam fazer essa pergunta, né? Por que 7 cartas? Meus irmãos, como eu falei, cada igreja ela tinha uma peculiaridade e precisava de informações para o seu próprio entendimento. Essa peculiaridade precisava ser informada para aquela igreja e para que houvesse um aprendizado para as outras igrejas. Como eu falei, um mandamento, uma recomendação, uma correção e um desafio. Nós vamos pontuar isso daqui a pouco para a igreja de Esmirna. E o texto fala, no verso 8, o anjo da igreja de Esmirna escreve. Todo mundo, ok? Foi falado no domingo passado pelo pastor Clóvis, que é um consenso entre os estudiosos que esse anjo da igreja pode ser o pastor da igreja e pode ser a própria igreja. Ou seja, o endereço é um papo reto de Jesus para a igreja. Nós sabemos disso. Porém, alguns estudiosos acrescentam que esse anjo pode ter sido Policarpo, um dos líderes da igreja de Esmirna, que foi um dos últimos a morrer martirizado. Policarpo, ele morreu martirizado porque o imperador desejava que ele jurasse César e amaldiçoasse a Cristo. E Policarpo respondeu,
por 80 anos eu sirvo a Cristo. Ele nunca me fez nenhum mal. Como eu poderia blasfemar o nome do rei que me salvou? Gente, muito maravilhoso isso, né, meus irmãos? Então, os romanos, percebendo que Policarpo não iria blasfemar contra o nosso Senhor, nosso Deus, o queimaram vivo. E enquanto ele queimava, ele cantava e orava ao Senhor. O texto continua: essas coisas diz o primeiro e o último. Outra informação interessante, quando Jesus se apresenta como o primeiro e o último, é que ele não estava apenas falando, tendo uma referência a Apocalipse 22:13, que nós cantamos agora há pouco. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o princípio e o fim. Não era só isso. Lembra que eu falei que Esmirna era tão devota a Roma que construiu um templo ao imperador, construiu um templo à própria Roma? Aqui Jesus estava falando, meus irmãos, para a igreja: ei, vocês aí que louvam o imperador, vocês que louvam a deusa Roma, o que eu digo é totalmente diferente. Esquece esse imperador, esquece essa deusa Roma aí. O único que merece ser adorado sou eu. Eu sou o Senhor da igreja, somente eu devo ser adorado. Meus irmãos, quando Jesus fala isso sobre o primeiro e o último, todos daquela igreja entendiam perfeitamente. Esse tipo de informação é para nós. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando. E o texto segue: que estava morto e tornou a viver. Aqui uma referência clara aos ensinos de João, a essas igrejas. Com certeza, um dos ensinamentos de João a essas igrejas foi quando ele pastoreou, ou mesmo quando ele visitou essas igrejas, ele falou de Jesus para aquelas igrejas e falou que o único que ressuscitou dos mortos foi o próprio Cristo, o próprio Jesus. Como eu falei ainda há pouco, existe um paralelo entre o conteúdo da carta e a história da cidade. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco que essa cidade foi destruída em mais ou menos 580 a.C.? Ela voltou a reviver. Veja que interessante, as 7 cartas foram escritas às 7 igrejas que ficavam em 7 cidades, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A única cidade que sobreviveu até hoje é Esmirna. Hoje ela é chamada de Izmir, com uma população em torno de 3 milhões de habitantes, e a sua maioria são cristãos. Meus irmãos, Jesus está trazendo à memória desse povo referências que eles entendem. Ele está trazendo palavras de ânimo para essa igreja, uma igreja perseguida. Ele está dizendo: assim como essa cidade foi destruída e reconstruída, assim como eu morri, mas ressuscitei, quero que vocês tenham ânimo. Eu tenho autoridade para dizer para vocês serem fiéis. Serem fiéis até a morte, porque eu venci a morte, e assim como eu venci a morte, essa perseguição que vocês estão sofrendo não vencerá a igreja. A morte não vencerá a nossa igreja, meus irmãos. É uma linguagem tão particular nossa, tão particular para aquela igreja, e até hoje nós sabemos disso, não é mesmo? O verso 9 diz: conheço a sua tribulação. Meus irmãos, ser cristão para aquela igreja, ser cristão naquela cidade, era assinar o óbito, era morrer, era ser preso. Ser cristão não era fácil naquela época, naquela circunstância. A tribulação que essas pessoas passavam era uma perseguição de morte e tortura, prisão. Meus irmãos, a igreja nessa época era perseguida de uma forma que nós não temos ideia. Meus irmãos, isso que nós estamos fazendo aqui, que nós nos reunimos, nós cantamos, nós adoramos, isso que nós fazemos aqui, eles não conseguiam fazer abertamente. Eu queria que vocês entendessem isso, eu parei para pensar um tempo sobre isso. Sabe, você está cantando livremente,
as pessoas passam ali, uma igreja. A gente está aqui pregando livremente. Que bacana, uma igreja. Se a gente fizesse isso lá naquela época, nós seríamos mortos. Estamos fazendo coisas aqui livremente que aquele povo tinha que fazer escondido. A lei, o governo e a população não crente, eles eram contra os irmãos. Seus direitos e deveres não eram ouvidos, eles eram oprimidos por todos os lados. Vimos o exemplo de Policarpo, acabamos de ver isso. O anjo dessa igreja, ele foi queimado vivo por amar a Jesus. Será que nós estamos preparados, meus irmãos, para viver como essa igreja viveu? Será que nós estamos preparados para sermos queimados vivos por amar a Jesus? Vocês pararam para pensar nisso? E o texto continua dizendo: conheço a tua pobreza. Nessa igreja, os crentes, a maioria, eles eram escravos. Eram pessoas que não tinham nem o básico para viver. Pessoas à margem da sociedade. E os cristãos que não eram escravos, eles sofriam de roubos, eles sofriam ataques, eles sofriam perseguições, não conseguiam muitas das vezes nem comprar nem vender, suas casas eram roubadas, seus comércios eram quebrados, saqueados, simplesmente por serem cristãos. Mas Jesus diz assim, mas tu és rico. Jesus se dirige a uma igreja pobre em uma cidade rica. Jesus olha para aquela igreja que não tem o que comer, perseguida, que seus membros eram roubados, presos, e diz que são ricos. Meus irmãos, a cosmovisão do mundo ao nosso respeito é completamente diferente da forma como Deus nos vê. E aí é que você pode perguntar: como será que Deus me vê? Como será que Jesus vê a nossa igreja? Será que eu sou rico aos olhos de Deus? Parem para pensar. Aqui Jesus, ele não vê as riquezas materiais, ele está vendo as riquezas espirituais. Jesus, ele está vendo a fidelidade desse povo, a fidelidade dessa igreja. E meus irmãos, eu vou fazer um parêntese rapidinho, ainda falando sobre isso. Nós acabamos de sair de uma série de provérbios e, vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes que eu gosto muito do livro de Provérbios. Provérbios 30, do verso 8 ao 9, diz o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Fecha parênteses. Meus irmãos, nos extremos é que nós sabemos quem nós somos. Eu estava vendo rapidamente uma live de um comediante, e ele falou que quando ele era pobre, ele era da igreja. Quando ele começou a ganhar dinheiro, ele abandonou a Deus. É isso que nós estamos falando, meus irmãos. Jesus, ele não faz apologia à pobreza, que devemos ser pobres para sermos ricos, que devemos ser financeiramente pobres e esses herdarão o reino dos céus. Não é isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando que devemos ser fiéis. Guardem isso. Aqueles 5%, lembra que eu falei sobre 5%? Gravem isso. Devemos ser fiéis. Meus irmãos, Jesus sabe muito bem quem nós somos, mas a pergunta é: você sabe quem você é? Você é fiel? Nós somos fiéis? E o texto continua: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Lembra do que eu falei logo no início, meus irmãos, que existia uma grande concentração de judeus naquela igreja, naquela cidade? De vez em quando eu estou trocando cidade por igreja. Existia uma grande concentração de judeus naquela cidade. Pois bem, meus irmãos, esses judeus, eles se achavam os corretos. Nós somos os caras que estão fazendo a coisa certa. Esses cristãos aí, eles estão fazendo tudo errado. Eles estão quebrando todas as leis.
mas eles mesmos, eles rasgavam a Torá quando se tratava em amar o próximo, quando se tratava em não matar, entre outras coisas. Suas reuniões, meus irmãos, não eram para adorar a Deus, mas eles se reuniam com os adoradores de Roma para perseguir os cristãos. Utilizavam a força de Roma contra os cristãos. Esses ditos crentes judeus utilizavam o STF de Roma contra os filhos de Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vocês estão ligados que essas coisas estão acontecendo, né, nas entrelinhas. Isso vai acontecer e vai piorar, é o que a Bíblia diz. A gente tem que se preparar para isso. E aí Jesus diz para os judeus: ei, esses judeus aí, vocês não são crentes não, vocês são moleques, vocês são sinagoga de Satanás. E eu acho uma boa definição, porque aquele que persegue a igreja é Satanás, e aqueles que fazem a mesma obra também são filhos de Satanás, são sinagoga de Satanás. Perfeito, perfeito, tudo a ver. O verso 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. O Senhor diz: não temas as coisas que tens que sofrer. Percebam, meus irmãos, que apesar dos sofrimentos que aquela igreja sofria, apesar de tudo que já vimos que aquela igreja passava, Jesus ainda adverte que eles ainda sofrerão ainda mais. Percebam que o porvir não melhorará, não haverá um alívio para aquela situação imediata. Mas o Senhor diz: não temas. Sabem por quê, meus irmãos? Porque existia uma esperança. E é o que o nosso Senhor Jesus Cristo continua dizendo para as igrejas, continua dizendo para nós. Meus irmãos, algumas pessoas, elas deixam as igrejas hoje por cada bobagem. Ah, não, é porque eu não gosto da pregação do Fábio, ele fala muito sobre filme, não tem nada a ver. O pastor não foi orar comigo lá na minha casa, então também vou sair da igreja. Ah, não me aceitaram no ministério X, então eu vou sair da igreja. Ah, nunca postaram uma foto minha no Instagram da igreja, eu vou sair da igreja. É cada bobagem, meus irmãos. Meus irmãos, essa igreja aqui, ela não tinha comida na mesa. Nós temos comida na nossa mesa. Nós temos onde morar, nós temos trabalho. Meus irmãos, nós temos como ir e vir. Não precisamos nos esconder para nos reunir para louvar o nosso Senhor. E nós nos julgamos perseguidos e injustiçados. Meus irmãos, nós não sabemos ainda o que é perseguição. Talvez porque nós sejamos ricos e por isso ainda não ouvimos o que o Espírito diz à igreja. Essas pessoas, elas estavam morrendo e elas eram fiéis. E o texto continua: eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Nós vamos falar rapidamente sobre esses 10 dias. Provavelmente, meus irmãos, esses 10 dias, eles não são literais. Significa que seriam um tempo breve, que não demoraria muito. Mas existe literalidade na prisão. Essa igreja, ela sofria prisões. E é certo que alguns desses irmãos seriam presos. Então, meus irmãos, nós lemos isso no conforto da nossa casa, nós lemos isso aqui na igreja. Nós pensamos, 10 dias, né? Não é tanto tempo assim, é um breve tempo. E eu parei para pensar, meus irmãos, sobre isso. Eu nunca visitei nenhuma prisão. Eu não sei se os irmãos aqui já fizeram isso. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Mas a possibilidade de cercear minha liberdade, mesmo que por um breve período de tempo, já me deixou horrorizado. Parei para pensar sobre isso, na possibilidade de ser preso, e eu não consegui imaginar isso, como realmente é. Eu fiquei pensando, quem seriam essas pessoas? Como eu passaria a noite? Será que tinha como dormir? Será que eu ia ser violentado? Iam me bater? Sei lá, eu comecei a pensar sobre esse tipo de coisa, e a única conclusão que eu cheguei foi que ser preso não é uma coisa boa. E nós vamos falar um pouco de como era a prisão naquela época.
E eu vou falar de novo sobre filmes, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram ou já assistiram sobre alguns filmes daquela época do Império Romano e como eram as prisões daquela época. Eram grutas frias, úmidas, grutas escuras, sem iluminação completamente. As pessoas eram presas a grilhões, pouca comida, pouca água, convivendo com ratos, pessoas gemendo, pessoas desesperadas, pedindo socorro, nenhuma voz de alento, apenas o desespero e a morte rondava aquelas prisões. Sim, meus irmãos, as pessoas, elas eram presas e nesse pequeno período de tempo, elas poderiam enlouquecer. Nesse pequeno período de tempo, elas poderiam morrer por maus tratos, por uma doença, poderiam morrer simplesmente porque, depois de ser soltos, porque pegaram uma lepra, uma doença qualquer. Meus irmãos, a realidade é que essa situação de maus tratos aqui, nenhum de nós suportaria nos dias de hoje. E lemos que o próprio Jesus Cristo está falando para aqueles cristãos, para aquela igreja, para eles continuarem, trazendo essa situação para nós, nesse momento, o que nós faríamos se estivéssemos passando por uma situação daquela? Se estivéssemos sendo perseguidos ao ponto de entrarmos numa prisão como essa? Será que nós apostataríamos presos 10 dias em Pedrinhas, por exemplo? Vocês conseguem entender essa qualidade de vida desses cristãos, dessas pessoas, meus irmãos? Estaríamos preparados para isso? Eu me fiz essa pergunta tantas vezes. Eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta também para vocês, que talvez a resposta que vocês ouvirem de vocês mesmos possa mudar a maneira de pensar, a maneira de como vocês veem a igreja, a maneira como vocês veem o Evangelho, a maneira como vocês veem o próprio Cristo. Apesar de nós podermos ler isso e talvez até imaginar esse sofrimento no nosso próprio corpo, sentir esse sofrimento é desesperador. Mas Jesus diz, seja qual for o sofrimento que você está passando, acredite, é breve. É isso que o Senhor diz. E Ele continua dizendo isso para nós, meus irmãos. Todos nós aqui, meus irmãos, que somos crentes em Cristo Jesus, nós sabemos que as tribulações vão acontecer. Não é porque nós somos crentes em Cristo Jesus que nada vai nos acontecer. Muitos de nós já tivemos vários problemas. Talvez filhos jogados às drogas, talvez, sei lá, tanta coisa que a gente já passou, mas a gente continua sendo cristão. Meus irmãos, é isso que eu estou dizendo para vocês essa noite. A gente precisa continuar sendo cristão, mesmo em todas essas adversidades, mesmo com todos esses problemas. Esse povo aqui sofria muito mais do que a gente, e eles eram cristãos. Não temas as coisas que nós temos que sofrer, não devemos temer essas coisas. Eu gosto do texto de 1 Pedro 5,7 que diz, lancem sobre ele, Cristo, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Continua isso, meus irmãos. Precisamos lançar a ansiedade, os problemas, tudo isso que nós temos passado aos braços de Cristo. Tenhamos fé. O texto ainda continua, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto, essa frase só reforça aquilo que nós estamos estudando essa noite. Ser fiel até a morte. O tema dessa noite quer dizer exatamente isso, ser fiel até a morte. Mas não é ser fiel até a morte assim, eu vou ser fiel enquanto eu viver até a morte. Aqui esse texto ele diz, ser fiel até a iminência da morte. É isso que nós precisamos ser. Precisamos ser fiéis a Cristo. A postura da igreja de Esmirna, em não retroceder perante Roma, em não retroceder perante o imperador, em não retroceder perante os judeus, sinagogas de Satanás, da pobreza, da fome,
da própria morte, é que fez com que Jesus encorajasse essa igreja a continuar, a ser fiel, mesmo sendo pobre e perseguida. Era uma igreja rica, é o que o texto diz. Mesmo sob todo o martírio por causa da fidelidade daquela igreja, eles recebem a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vocês lembram que eu comecei fazendo um comparativo entre o mundo, o que o mundo diz e o que Jesus diz? Eu vou fazer mais uma comparação. Para o mundo, o vencedor é aquele que tem amor ao dinheiro, ao sucesso e ao poder. No caso de Esmirna, o vencedor era aquele que vencia as competições nas arenas, nos Jogos Olímpicos. Mas para Jesus, a ideia de vencedor é aquele que, mesmo nas adversidades, mantém a fidelidade e a sua firmeza na fé. Mesmo perante a morte e a perseguição, não negaram a Cristo, não apostataram a sua fé. É esse, meus irmãos, que é o vencedor. É esse que segue a Cristo. Esse não morrerá a segunda morte. Ou seja, não irá para o inferno. Aos vencedores é garantido a vida eterna. Um mandamento, uma recomendação, uma correção e um desafio. Para a igreja de Esmirna, o mandamento é ser fiel até a morte. A recomendação ou condenação é uma recomendação. Não temas as coisas que tens que sofrer. A correção, prestem atenção, não há. Não tem correção para essa igreja. O texto não fala sobre isso. O desafio, manter-se fiéis aos vencedores, não sofrerão dano à segunda morte, terão a vida eterna. Eu já estou terminando, meus irmãos, mas antes eu queria falar um pouco sobre a nossa igreja, ou a igreja nos dias de hoje, quanto à perseguição. Hoje nós vivemos em um país em que não somos jogados atrás das grades, ou não somos jogados às feras, porque somos cristãos. Mas as grades e os leões, eles existem, eles estão no campo mental. Já conversamos algumas vezes sobre isso, que nossos filhos são perseguidos, nossos jovens são perseguidos com coisas que são contrárias à Bíblia. São perseguições contra a nossa maneira de vestir, contra a nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver. Algumas vezes nós somos ridicularizados porque somos crentes. Porque nós cremos num Deus vivo, num Deus invisível e um Deus imortal. Mas ainda, meus irmãos, podemos nos posicionar, ainda nós podemos ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor Jesus Cristo, ainda podemos ter acesso a momentos como esses aqui que nós estamos tendo. Nós não somos perseguidos como a igreja de Esmirna. Para nos encontrarmos, basta uma mensagem no WhatsApp e dizer, vamos para a igreja orar, vamos para o grupo pequeno, vamos para a pequena base, vamos simplesmente nos reunir para tocar alguma coisa e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda somos livres e ainda as redes sociais deixam a nossa liberdade a esse tipo de coisa. Não precisamos nos esconder em locais fechados para adorar. Ainda podemos pregar livremente a palavra de Deus. Você ainda pode pedir para orar com uma pessoa e o máximo que pode acontecer é essa pessoa dizer, não ore por mim porque eu não creio em Deus. Ela não vai ligar para a polícia, ela não vai denunciar você porque é cristão. Mas, meus irmãos, isso tudo que nós estamos falando, isso é realidade já nos nossos dias, em outros países. Países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão, Líbia, Iraque, Irã. Esses países, eles são fechados ao Evangelho. Eu vou citar a Coreia do Norte como exemplo, porque é um pouco parecida com Esmirna. A população de lá, aproximadamente 25 milhões de habitantes. O número de cristãos lá é 300 mil cristãos.
O regime ditatorial norte-coreano é o principal opressor do cristianismo, no país que idolatra a família Kim, assim como Esmirna. Lembra que eu falei que eles adoravam Roma e ao imperador? Os cristãos são vistos como elementos hostis na sociedade e por isso devem ser erradicados. Erradicados é mortos, não é preso apenas, é morto. Se você for cristão lá, não é só prisão, é morte. Nos nossos dias, meus irmãos, várias pessoas estão sendo presas, torturadas e mortas todos os dias, hoje. No Brasil, nós já vemos nas entrelinhas do governo, na nossa sociedade, perseguição velada às nossas igrejas. Então, eu vou fazer uma pergunta que talvez vocês já tenham feito. Será que nós, crentes da atualidade, conseguiremos ser fiéis até a morte? Será que se chegasse aqui alguns homens armados e dissessem: você renega Cristo, se você renegar, você sai por aquela porta, senão você morre, quem ficaria vivo? Ou, se não fosse a morte, mas serão todos presos se não negarem a Cristo. Ou, se não a morte e a prisão, serão torturados até que digam: eu não creio em Jesus. Será, meus irmãos, que nós estamos preparados para morrer por Cristo? É uma reflexão. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a passar por esses momentos que ainda virão, que estamos vivendo, inclusive, Senhor. Ajuda a Tua igreja global, Senhor Deus, a passar por isso, Senhor. Pedimos, Senhor, em nome de todas essas pessoas que têm ainda morrido, que têm morrido pela Tua palavra, têm morrido porque são fiéis ao Teu Evangelho, são fiéis a Jesus Cristo, Senhor. Senhor, nos dê força para vivermos adorando a Tua palavra, mas firmes, Senhor Deus, na Tua palavra, firmes no que cremos, firmes, Senhor, no Teu caminho. Nos ajuda, Senhor, a ensinar os nossos filhos, a ensinar os nossos jovens, a ensinar a nossa igreja enquanto temos tempo para isso, enquanto temos liberdade para isso, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eis aqui a Tua igreja, Senhor, Tu que continuas passeando pela Tua igreja, Senhor. Sabemos que todas essas coisas irão acontecer. Nos dê ânimo, Senhor, que Teu Espírito Santo nos permeie, Senhor, com toda a força do Teu Evangelho e faça com que sejamos cada dia mais crentes em Jesus Cristo, que a gente não arrede o pé, que nós continuemos, Senhor Deus, sendo Teus filhos, Teus servos, para todo sempre. Amém.